Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Meu nome é Isabela. O que vou relatar aconteceu no ano de 2014. Na época, fiz uma viagem sozinha, buscando tranquilidade. Mas tudo que encontrei foi o medo. Eu sempre tive um sonho de ser escritora. Minha principal inspiração foi meu pai. Quando eu era criança, ele lia várias histórias para me fazer dormir, e logo me apaixonei pela literatura. Eu achava mágico viver várias vidas através de várias obras, e ficava comovida em como as histórias podiam tocar a alma de uma pessoa. Sempre nos períodos de férias escolares, eu viajava com meus pais para uma chácara que alugávamos, e pertencia ao meu padrinho Honório. Nós morávamos em Belém, e esse local em questão não ficava tão longe assim. Eram apenas algumas poucas horas de viagem e estávamos lá. O local era calmo e silencioso, e suas paisagens transmitiam um ar de tranquilidade, que me fazia muito bem. À medida que fui crescendo, fui levando mais a sério meu sonho. Eu participava de concursos de redação, de histórias e de tudo que remetesse à escrita. Geralmente eu me saía bem, e isso fortalecia meu ânimo para me tornar uma escritora. Os anos foram se passando, e quando estava prestes a finalizar o ensino médio, meus pais me questionaram que faculdade eu faria, e eu respondi que estava muito interessada em cursar letras, pois era o que mais se aproximava da minha tão sonhada carreira. Minha mãe não aprovava, pois segundo ela isso era loucura. Ela afirmava que eu devia procurar uma carreira que desse dinheiro, pois ninguém vive só de sonhos. Na época eu me lembro que fiquei muito zangada com ela, e tivemos uma discussão feia. Meu pai acabou ficando no meio daquele atrito, e conseguiu apaziguar a situação. Me tranquei no meu quarto e passei dias sem falar direito com a minha mãe. Mas hoje vejo o quão imaturo eu fui, e que minha mãe só queria o melhor para mim. Meu pai estava naquele fogo cruzado entre eu e minha mãe, e me chamou para conversar, dizendo que eu devia apresentar outras opções à minha mãe. Que funções eu poderia exercer com aquela formação, caso meu sonho não desse certo? Mesmo não querendo ceder, resolvi atender ao pedido de meu pai e chamei minha mãe para uma conversa. Apresentei a ela meus planos de contingência, caso eu quebrasse a cara. Mostrei a ela que poderia ser professora de língua portuguesa, literatura e que até poderia trabalhar em revistas e jornais, revisando artigos. Quando minha mãe escutou a palavra professora, logo um sorriso se acendeu naquele semblante fechado e nebuloso. Então, ela disse que seria um orgulho eu ser a primeira professora da família. Após essa conversa, fizemos as pazes. E lógico, eu não pretendia fazer nada do que tinha dito a ela. Não demorou muito e fui prestar o vestibular. E após algum tempo, recebi o resultado. E graças a Deus e às minhas noites em claro estudando, eu consegui passar. Minha mãe mudou da água para o vinho, e eu sempre a escutei se gabando para toda a vizinhança, que ia ter uma filha professora. Meu pai disse que eu devia deixá-la pensar daquele jeito, e eu, que não sou boba nem nada, segui esse conselho. Os anos seguintes foram tranquilos, e quando eu estava no penúltimo ano da faculdade, houve um simpósio literário na instituição, e nesse evento apresentaram um concurso para novos escritores, de diversas modalidades, e o melhor colocado teria seu trabalho divulgado. Eu não pensei duas vezes e me inscrevi. Aquela era uma oportunidade única de ficar conhecida, e isso abriria muitas portas. E eu teria 2 meses para fazer isso. Coincidentemente, daria certo com o período de férias, e eu poderia me dedicar integralmente. Uma semana havia se passado e até agora eu não havia conseguido escrever nada. Não sei se pela ansiedade ou pelo medo do fracasso. Fiquei travada, presa em um bloqueio criativo. Conversei com meu pai sobre o que estava passando. E detalhe,
Minha mãe não sabia de nada disso. Meu pai disse que talvez uma mudança de áreas me ajudasse a ter novas ideias. E foi quase que instantâneo. Lembramos da chácara de meu padrinho Honório. Conversei com meu pai e pedi cobertura para lidar com minha mãe. Ela não ia permitir que eu ficasse sozinho em uma chácara isolada de tudo. Meu pai ficou relutante logo de início e disse que seria perigoso eu ficar lá sozinho. Em contraproposta, eu pedi uma semana de tolerância. E ele sério disse que não me daria nada mais além disso. Comunicamos a minha mãe que eu visitaria meu padrinho. Ela não gostou da ideia. Ela disse que queria passar mais tempo comigo, mas com a ajuda de meu pai, ela cedeu e permitiu que eu viajasse por uma semana. 2 dias depois, cedo, eu e meu pai saímos. Ele foi me levar de carro e nós fomos até a casa de meu padrinho, pegar as chaves da chácara. Contamos a situação de minha mãe a ele e dissemos que ela não sabia de nada. Ele me perguntou se eu não tinha medo de ficar no mato sozinho, e eu respondi que não, e que só precisava de um tempo para pensar. Nos despedimos e pegamos a estrada. Ficou combinado que meu pai viria me buscar no domingo de manhã. Ele me fez várias recomendações e pediu que eu fosse cuidadosa. Eu disse que nada aconteceria comigo, e ele me deixou na chácara. E logo depois partiu. Enfim, chega de enrolar. Vou contar o que todos querem saber. Eu estava empolgada e senti que ali iria ter inspiração para o meu livro. Naquela tranquilidade, só observando a natureza, minha mente clareou e eu consegui escrever. Eu já estava ali há 4 dias e o meu trabalho estava adiantado. Então, no fim da tarde, encerrei minhas atividades na escrita e fui providenciar minha janta. Naquela noite, eu tive uma forte insônia e resolvi voltar a escrever. E por volta das 3 da manhã, escutei barulhos estranhos ao redor da casa. Eu ignorei porque sabia que tinha animais selvagens naquela região. E me despreocupei, pois as portas e janelas eram todas gradeadas e bem seguras. No dia seguinte, acordei mais tarde, já que tinha passado a noite em claro. E após minha refeição, resolvi sair um pouco, para arejar a cabeça. E quando estava fechando a porta da frente, reparei marcas muito estranhas na mesma. Eram marcas profundas de arranhões, como se tivessem sido feitas por algo bem afiado. Aquilo me espantou, já que eu não tinha feito aquilo e pensei que estava sozinha, mas claramente esse não era o caso. Como estava de dia, resolvi dar uma olhada ao redor da casa e percebi que haviam marcas semelhantes nas paredes e até uma pegada muito estranha, que não conseguia identificar de quem ou de que era. Todo aquele cenário acabou me assustando, e eu pensei que podia ter algum bandido por ali, e eu estava sozinha, sem comunicação e muito menos como sair daquele local. Decidi me trancar em casa e não abrir as portas até que meu pai chegasse. Eu só teria que ficar ali por mais 2 dias. Eu fiquei tensa e já não conseguia trabalhar com produtividade no livro, então achei melhor tentar ir dormir, para ver se ficaria mais tranquila. De madrugada, ouvi novamente o som de passos ao redor da casa. Era um som abafado, indicando que aquela pessoa era alguém grande. Andei agachada, para tentar ver quem estava lá fora. Espiei pela janela e não via nada, devido à escuridão. Só que além de passos, dessa vez ouvia grunhidos e uma respiração cansada. Aquela pessoa ficou ali por um bom tempo, e um pouco antes do dia amanhecer, foi embora. Logo, o dia clareou. A essa altura já estava apavorada, pois tinha certeza que aquela pessoa sabia que eu estava sozinho, e eu não sabia o porquê ele não tinha tentado invadir a casa. Eu estava nervosa, só não surtei porque sabia que a casa era bem segura, e teria que aguentar só mais uma noite, até a chegada de meu pai. O dia passou e foi muito tenso, e logo a luz do sol minguava, assim como a minha coragem. Eu não conseguia dormir e fiquei sentada na cama, como se esperasse algo acontecer, e infelizmente aconteceu. Ouvi o barulho de algo se aproximando da casa. Ele deu algumas voltas em torno da mesma e em seguida veio um estrondo na porta da frente. Fui correndo até a sala e as pancadas continuaram. Me enchi de coragem e acendi as luzes.
e vi uma sombra por debaixo da porta. Eu tentei parecer confiante e gritei que estava armada e mandei aquela pessoa parar, senão ia atirar. Só que em resposta, ouvi um grito inumano que fez o meu sangue gelar. Meu medo se tornou puro pânico, pois seja lá o que tivesse lá fora, não era uma pessoa. As investidas ficaram mais violentas, e percebendo que a grade da porta resistia, as janelas começaram a ser quebradas. E finalmente pude ver o que tentava invadir a casa. Nunca pensei ver algo tão monstruoso e grotesco. Aquela coisa era alta, tinha olhos vermelhos cor de sangue, e emitia um brilho sinistro na escuridão. Tinha uma pelagem de cor amarronzada, cobrindo todo o seu corpo. Seus braços eram longos e suas garras pareciam ser muito afiadas. Ele gritava e sacudia as grades da janela, e sinceramente, eu pensei que ele iria conseguir arrancá-las. Eu estava em prantos, chorando que nem um bebê. Não conseguia fazer nada, impotente, só fiquei parado olhando tudo aquilo. Em ataques de fúria constante, às vezes ele mordia as grades e se jogava contra a parede. Nada naquele ser tinha nexo, ele parecia não ter raciocínio e só agia por puro instinto. Por milagre, ele não conseguiu entrar, mas os ataques continuaram pela noite inteira. Aquela situação durou uma eternidade, e eu achei que nunca fosse acabar. Até que os primeiros raios do sol surgiram, e quando aquela coisa percebeu que estava amanhecendo, saiu correndo, tão rápido que eu nem vi a direção que ele foi. Eu estava em choque, e fiquei lá parada, sem saber o que fazer, até que algum tempo depois, escutei a buzina do carro de meu pai. Eu consegui reagir e sair correndo até a janela. De longe, eu comecei a gritar para o meu pai, pedindo por ajuda. E quando ele se aproximou da casa, criei coragem para abrir a porta. Eu pude ver o cenário de destruição e selvageria, e meu pai ficou apavorado, perguntando o que tinha acontecido. Eu contei a ele tudo o que tinha passado, e vendo o tamanho da destruição, ele disse que acreditava em mim. Eu nem peguei minhas coisas, só entrei no carro e pedi para irmos embora. Quando cheguei em casa, minha mãe ficou assustada, perguntando o que havia acontecido, e tivemos que contar toda a verdade a ela. Ao contrário do que pensei, ela não ficou furiosa, e sim cheia de afeto e amor. Ela chorava e me abraçava, agradecendo a Deus por eu ter voltado com vida para casa. Eu só falei desse ocorrido aos meus pais. Afinal, não queria ter minha sanidade questionada. Se eu mesma que vivenciei tudo isso quase não acredito, duvido muito que outras pessoas acreditassem. Quando os ânimos se acalmaram, minha mãe falou que já tinha ouvido histórias quando morava no interior, sobre um homem que carregava uma maldição e se transformava em um animal, e que aquilo se chamava lobisomem. Caso esteja se perguntando se eu consegui me tornar uma escritora famosa, a resposta é não, infelizmente. Entretanto, atualmente trabalho em um jornal local e fiquei responsável pela correção dos editoriais. Enfim, caros amigos, esse foi o meu relato. Obrigada pela oportunidade no canal e fiquem com Deus. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.